Esse populismo de esquerda que, em tese, ao qual, em tese, interessa manter a democracia eleitoral, né, Sim. e, naturalmente, as suas instituições, qual é o risco dele abandonar vamos dizer assim, esses parâmetros, quando ele encontra um sistema com instituições esgarçadas pelo populismo de direita, de extrema-direita? Porque é isso que eu enxergo que aconteceu com o bolsonarismo. Ele veio esgarçando, esgarçando. Antigamente, a gente via algum tipo de pudor na gestão do PT, no sentido de, olha, não vamos fazer isso aqui, ou pelo menos não vamos fazer às claras, não vamos fazer na cara de todo mundo, porque vai pegar mal. E o bolsonarismo acabou com isso. O que tem que fazer, faz na cara de todo mundo. E ainda diz, e aí chama a plateia, chama os seguidores, essas milícias, sei lá, para dizer que é aquilo que está certo. E para dizer que qualquer coisa está errada, né? E para atacar quem critica, que é exatamente o que você acabou de dizer. Essa herança que o bolsonarismo deixa, dessas instituições absolutamente esgarçadas, vamos dizer assim, é uma avenida para quem tem um projeto autoritário. Como é que você acha que essa esquerda, essa populista, vai se comportar diante disso? Você acha que ela vai trabalhar para restabelecer essas instituições, para garantir essa democracia eleitoral, ou ela vai aproveitar esse cenário de terra arrasada para avançar numa ditadura? Olha, veja só. Em geral, o populismo de esquerda não descamba em ditaduras, mas pode acontecer. Aconteceu na Venezuela de Maduro, aconteceu na Nicarágua de Daniel Ortega. Então, acontece. É bobagem dizer, não há esse risco, porque acontece. Mas, em geral, ele não faz isso. Olha a diferença, Cláudio. O populismo autoritário da extrema-direita, ele destrói as instituições da democracia para instaurar uma autocracia eleitoral, visando instaurar. Não conseguiu, Bolsonaro não conseguiu fazer isso no Brasil, embora esculhambou bastante nossas instituições, mas não conseguiu. Sim. Nós continuamos sendo uma democracia eleitoral, mesmo depois do furacão bolsonarista. No entanto, o neopopulismo, o populismo de esquerda, ele não quer destruir as instituições, ele quer ocupar as instituições e controlar. Entendeu um pouco a diferença? Ele não quer destruir. Ele quer manter essas instituições, mas quer controlar. Claro. Então, se você pega um partido hegemonista, que tem um DNA hegemonista como o PT, ele quer fazer maioria em todo lugar. Ele quer fazer maioria sei lá, na Assembleia do Condomínio, ele quer fazer maioria na diretoria do clube de futebol, no parlamento, no STF, se deixar, entendeu? Ele quer fazer em todo lugar. Então, isso é um pouco o viés que a gente chama de hegemonia, de hegemonista, não é? Que ele acha que, como ele está com a razão, e o partido é o ente de razão, é o novo príncipe, não é? Ele tem o direito de ditar. Qual é o problema aí? E qual é o risco aí que você pergunta, Cláudio? É o seguinte: para um populismo de esquerda não descambar numa erosão completa do regime democrático, é preciso que haja oposição democrática. Então, não estou falando da oposição que o bolsonarismo fará ao governo Lula, porque ela será uma oposição não democrática. Ela vai, quanto pior, melhor, ela vai, ao que tudo indica, vai nessa linha, não é? Uma oposição não democrática. Já é necessário ter uma oposição democrática. Não há democracia sem oposição democrática. Se você pegar as democracias liberais do mundo, essas 34, poucas, mas são elas que são o nosso farol, todas elas têm pluralidade de partidos democráticos, têm oposição democrática. Oposição não é para derrubar governo, não é para jogar pedra no governo. A oposição é tão importante quanto o governo. Quando você elege um governo, em geral, você elege também a oposição.
Sem Ela dúvida. tem um mandato, não é? Agora, o PT não entende isso, esse é que é o problema. Ele quer que todo mundo entre dentro da barriga da baleia, entendeu? Então, ele quer colocar todas as forças dentro da sua, sob a sua hegemonia, não é? Então, se você diz, não, vou fazer oposição democrática ao governo do PT, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, ele tende a chamar você de inimigo, de fascista. Ele De vai dizer, não, fascista. você, no fundo, está trabalhando para a volta do Bolsonaro. Cuidado, senão o Bolsonaro vai voltar. Então, com isso, você mata a pluralidade democrática. Veja Claro. que governo tem em qualquer regime. Ditadura tem governo, oposição democrática só nas democracias. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, porque é tão óbvio que nem Sem pensam. dúvida. Oposição só nas democracias. Então, você não pode ter um sistema democrático se não há oposição democrática. E agora, aí nós estamos diante do grande desafio que vai começar daqui a poucos dias. Quem é a oposição democrática no Brasil? Esse aqui é o problema. Essa é a Porque se uma... pergunta. porque se eu votei no Lula, vamos dizer, porque eu não queria a continuidade do Bolsonaro, e a única maneira era votar no Lula, porque quando chegou no segundo turno, ou você anulava, ou não ia lá, ou votava em branco, não é? Bom, aí o PT já interpreta que você virou súdito, entendeu? Do É isso petismo. mesmo. Já É isso mesmo. interpreta. Então, por exemplo, sei lá, o Armínio Fraga, o Pércio Arida, todo mundo que declarou voto em Lula para evitar Bolsonaro, a reeleição de Bolsonaro, é tido como parte do contingente que vai governar. E não é verdade. Não é verdade. Então, a grande pergunta que nós temos agora é isso. Frente ampla não há. O que houve foi uma convergência eleitoral para impedir a reeleição de Bolsonaro. Não há frente Uhum. ampla. E eu posso provar que não há. Cadê o programa mínimo dessa frente ampla? Cadê a coordenação dessa frente ampla? Não adianta fazer lá uma listinha de presidentes de partido que entraram na coligação, porque isso aí a gente sabe que é formal e para inglês ver. Quem é a coordenação dessa frente ampla? Ela sentou, discutiu as propostas? Ela gerou um programa mínimo? Não. O que houve foi todo mundo votando em Lula. Então, isso não é frente ampla, isso é uma convergência eleitoral, não é? Mas eu não posso chamar de frente ampla. A frente que elegeu Lula e que comanda continua sendo uma frente de esquerda. É o PT e seus aliados satelizados.